Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quadraque, 4, Rua 19, lote 37. Estamos iniciando o programa O que é o Espiritismo. Estamos no ar todos os sábados a partir das 17 horas até as 19 horas. Eu, Reinaldo Linhares, estarei com vocês na condução do programa de hoje, com o apoio técnico de Souza. Informamos-lhes que a nossa rádio estava fora do ar desde as 14h45 por falta de energia elétrica. Mas agora retornamos à nossa programação normal. Temos hoje a nossa presença do nosso estudo, nosso companheiro e amigo Gueche Ribeiro, trabalhador espírita, psicólogo, que hoje nós vamos tratar de um assunto que é um assunto que vive na mídia, vive nas redes sociais, que a gente precisa entender um pouco sobre esse assunto, que é premonições e previsões. Boa tarde, meu amigo Gueche, tudo bem com você? Tudo ótimo, Reinaldo, muito prazer estar aqui. Pena que atrasou um pouco, mas esperamos que os nossos ouvintes tenham tido paciência e que estejam conosco. Satisfação estar aqui. É isso aí, vamos contar com os nossos ouvintes não tenham desistido do programa hoje. Mas agora são 17 horas e 43 minutos, vamos para o nosso momento de reflexão. Tempo de ontem, tempo de hoje. Agora, momento de reflexão. Tempo do ontem, tempo do hoje. Damos-nos conta do quanto andamos impacientes? Damos-nos conta de desejarmos que tudo aconteça de forma rápida? Ficamos quase estressados, porque ao tentar abrir um arquivo no notebook, ele demora alguns segundos, suficientes para nos aborrecermos. O comércio nos oferece de forma constante formas mais rápidas de acessarmos a internet, a fim de que os conteúdos que desejamos nos sejam disponibilizados quase instantaneamente. Que tempo estamos vivendo, afinal? Por que agimos parecendo querer estar sempre a um passo à frente do que ainda não aconteceu? Não será esse o motivo por que nos sentimos excessivamente cansados, estressados? Não serão atitudes dessa natureza que alimentam a nossa ansiedade? Olhamos para os nossos avós e observamos como o tempo deles era e continua diferente. Eles nos falam de um tempo em que linha telefônica era um bem, algo semelhante a se ter uma propriedade, um carro, excessivamente caro. E para certas ligações era necessária a intervenção de uma telefonista. Ligações internacionais demoravam horas para serem realizadas. Tão diferente dos nossos celulares individuais, com ligações rapidíssimas. Nossas avós nos contam do tempo em que lavar roupa significava muito esforço, à beira dos rios ou em tanques nas residências. Era preciso esfregar, colocar ao sol e investir horas para que a roupa ficasse realmente limpa. Sabão fazia-se em casa. Nada de sabão em pó. Produtos especiais para remover essa ou aquela mancha incômoda. Muito menos apenas apertar um botão para a lavagem ideal, a centrifugação e secagem. Tudo automático. E cozinhar então? Quantas horas dedicadas ao redor do fogão? Isso quando o prato, um pouco mais elaborado, não exigia preparo inicial no dia anterior. Nada de micro-ondas, nada de congelados, pratos pré-prontos. Pão feito em casa, sovado com as mãos, até atingir a textura ideal. Descansar para levedar a massa. Preparar o forno de tijolos na temperatura ideal para assar com precisão. Hoje, é comprar a massa pré-cozida. O forno é elétrico ou a gás.
ou basta comprá-lo pronto em várias formas, tamanhos e sabores. Tudo rápido, tudo sem nos exigir grandes investimentos de tempo. Tempo do ontem, tempo do hoje. Tempo do ontem, onde se escrevia à mão, e era preciso caprichar para que todos pudessem decifrar nossa escrita. Tempo da máquina de datilografia, cujo produto deixava marcas nas páginas corrigidas. Tempo do ontem, de dedicação, empenho. Importante que pensemos a respeito do quanto a tecnologia colabora com nossas vidas, diminuindo-nos as horas em certas tarefas, que nos oferece ferramentas apropriadas para a digitação rápida, envio para todas as bandas, comunicações em todas as dimensões. Não seria oportuno que andássemos menos ansiosos, que nos servíssemos das máquinas e usássemos o tempo para nossa própria felicidade? Tempo para ficarmos mais próximos de quem amamos. Tempo para abraçar, acarinhar. Tempo para andar de mãos dadas na tarde que morre, abraçando o sol no poente. Tempo. Tempo nosso de cada dia. Pensemos nisso. Agradecemos aos nossos ouvintes que acompanham nosso programa. Nosso muito obrigado pela audiência. Mandamos um abraço aos nossos companheiros e colaboradores do Grupo Divulgar. Nosso programa está nas redes sociais. Acesse as nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, programa Que é o Espiritismo. Também o nosso programa se encontra no YouTube. Vamos agora iniciar a nossa roda de conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Mais uma vez, Guecho, boa tarde. Vamos iniciar nossa roda de conversa, falar sobre premonições, previsões. E eu vou começar logo com você o seguinte: o que são sonhos premonitórios, meu amigo? Me fale um pouquinho sobre isso. Reinaldo e queridos ouvintes, novamente boa tarde. Talvez valha para iniciar nós fazermos alguma distinção entre premonições e previsões. Isso é bom. Em princípio, se formos aos dicionários, eles são sinônimos, mas o que observamos na prática da linguagem, do uso desses termos, é que previsões são mais técnicas, tem força mais de técnica. Então, um engenheiro, quando faz o planejamento de uma ação, de uma obra, ele está prevendo eventos. Ele não está tendo premonições, obviamente, sobre eventos possíveis num trabalho de engenharia. Já alguém que sonha com um provável acontecimento, esse sujeito está tendo uma premonição. Daí os sonhos ser um sonho premonitório e não previsor. Então, na nossa prática, embora os dicionários digam que são sinônimos, quando você bota premonição aparece previsão, quando você bota previsão aparece premonição, como aparecem vários outros termos, predição, intuição, e aí vai. Presciência, mas na prática, premonição é algo mais técnico, previsão é algo mais técnico, mais do uso do dia a dia, mais material, e já premonição é algo mais abstrato, algo do âmbito do mental, do espiritual. Nesse sentido, sonhos premonitórios, nós espíritas, como aliás sobre muitos dos assuntos bastante polêmicos que podemos imaginar, temos uma posição. Para nós espíritas, o sono diário é uma pequena morte. É como se fosse um ensaio.
Eu costumo dizer, brincando nas minhas palestras, que se a gente tem medo de morrer, deveria não dormir. Porque dormir todas as noites é morrer um pouquinho, para ir testando, digamos assim. Por que o Espiritismo afirma isso? É que durante o descanso do corpo, as funções vitais ficam minimizadas, o corpo adormece e as funções vitais são minimizadas, apenas o corpo se mantém vivo. E o nosso ser essencial, aquilo que realmente somos, o espírito, se desloca. E quanto mais desenvolvidos somos, mais longe e mais diversos interesses temos e nos deslocamos durante o sono. O sonho, nas mais das vezes, ele é uma lembrança vaga que nós trazemos para a vigília daquilo que, nesses momentos, mais nos impressionou, mais mexeu com as nossas emoções. Você poderia perguntar, então, todo sonho é uma vivência espiritual? Não. O próprio Freud dizia que sonhos são realizações de desejos, e ele também dizia que os sonhos são restos diurnos. Às vezes, no sonho, nós realizamos algo que desejamos, mas que não é permitido, que não é possível. Às vezes o sonho vem e ele acalma o nosso psiquismo, realizando, enquanto o nosso corpo dorme, aquele desejo, aquela coisa. Então, existem sonhos que não são espirituais, são sonhos, digamos assim, fisiológicos ou da personalidade. A realização de um desejo que não é socialmente aceito, ou que materialmente não dá para realizar. Mas grande parte dos eventos que lembramos porque ferem a nossa sensibilidade, a nossa emoção, por isso nós nos lembramos quando voltamos à vigília, eles são eventos de contatos nossos com amigos espirituais e também com inimigos. A lei vale para todos os casos. Então, Guerra, partindo nesse princípio, previsões e premonições são eventos sobrenaturais. A gente já viu que a previsões, pela sua definição, pelo que você coloca, não é muito isso, mas a premonição, mais voltada a isso. Eventos sobrenaturais, se nós buscarmos sinônimos também nos dicionários, eles têm como sinônimo milagre. Milagre é uma derrogação da lei natural. Milagre é algo que ultrapassa a lei natural, que está fora da lei natural, que está fora das leis que nós homens conseguimos estabelecer para entender o funcionamento do universo. Para nós espíritas, lei natural e lei divina é uma coisa só, são dois termos para designar a mesma lei. Lei natural e lei divina são a mesma coisa. Daí que o Kardec diz que os cientistas são reveladores da lei divina. Exatamente porque o cientista é alguém que estuda a natureza, então ele fica nos revelando a lei natural, que é a mesma lei divina. Nesse sentido, para nós espíritas não há sobrenatural. Sobrenatural é um termo utilizado e que significa acima da natureza. Nada há para nós espíritas acima da natureza. A natureza é a lei divina vigindo. Se Deus é único, ele é imutável, ele é eterno, ele é soberanamente justo e bom, nada há no universo que não lhe obedeça às leis. Ponto. Então, o sobrenatural é uma designação que nós costumeiramente damos àquilo que ainda não entendemos. Por exemplo, até que Benjamin Franklin definisse que um raio é uma descarga elétrica entre uma nuvem e a Terra, ou entre uma nuvem e outra, ou da Terra para a nuvem, acreditava-se que eram os deuses ralhando, ou que Deus estava mandando um recado dizendo: não está muito bom as coisas por aí, eu estou chateado. Acreditava-se nisso. E seria um milagre, Deus conversando conosco através de uma nuvem carregada de eletricidade. Um dia Benjamin Franklin disse: olha, isso é uma descarga elétrica. Então aquilo que era milagre virou uma lei natural plenamente estudada, definida, conceituada pela ciência, a eletricidade mais especificamente. Então, para nós espíritas, existe sim algumas leis, alguns fenômenos que nós ainda não conseguimos explicar, tá? Mas nós não os consideramos sobrenaturais, nem tampouco milagrosos. Nós achamos que na natureza não há milagres. Isso. E o sobrenatural também tem a ver, Guedes, com o desconhecido, né? É algo que a gente não conhece e a gente coloca: isso é sobrenatural, é uma coisa inusitada, que nunca se viu, então a gente coloca numa situação mais ou menos dessa natureza, não é isso? Mais ou menos, exatamente. Tudo isso que você explicou, né? Se você olhar o que são as religiões? As religiões são sistemas criados pelos homens. Essa história de que a religião é divina, isso é
não é assim, tá certo? As religiões todas têm um porquê, um contexto onde elas foram fundadas, tá certo? As religiões são eventos humanos. As religiões são institutos, são sistemas criados por nós, homens, nós seres humanos, para explicar o inexplicável. Então aquilo que o saber antigo não dava conta, caía no mito. O mito são o ponto de origem das religiões. A maioria das religiões se originaram de um mito. Por exemplo, a religião judaica, da qual nós derivamos, nós cristãos e espíritas inclusive, ela surge do mito de um Deus que, num determinado instante, sai criando as coisas em sequências, criando os objetos do universo. Se nós observarmos, tem até uma certa coerência, porque hoje a ciência mostra que essa sequência na qual o Criador trabalhou durante 7 dias e acabou criando o ser humano, essa sequência ela corresponde muito aproximadamente ao modo como a vida foi se gerando no planeta Terra, como a vida foi se estabelecendo no planeta Terra. Então veja, o mito, ele é de certa forma uma história que alguém conta para explicar uma visão que teve. Uma visão, aliás, sensacionalmente inteligente, interessante. Foi uma antevisão, uma premonição que alguém teve. E aí criou-se um mito para explicar, porque você não tinha estrutura da ciência nem da filosofia capaz de explicar aquilo. Melhor. Mas então o sujeito cria um mito. As religiões, em geral, elas surgem de mitos, elas são melhorias que vão se estabelecendo em cima dos mitos, mas elas têm essa origem mitológica. Quer dizer, enquanto nós não temos uma explicação, nós criamos mitos, criamos fatos, dogmas, por exemplo, para explicar certas coisas. Nós espíritas, a religião espírita, ela surgiu aliada à ciência. A religião espírita não existe sem a ciência. Ela é uma doutrina científica e filosófica, está lá na obra do Kardec, com consequências morais e religiosas. Então, sem a ciência, a doutrina espírita não existe, sem esse aspecto. Para nós, então, não há sobrenatural, como repito. Existe aquilo que a gente ainda não consegue explicar, obviamente, mas não que esteja acima da natureza. Guesch, me diga uma coisa. E aquelas previsões feitas pelos horóscopos, né? Tem aí um horóscopo que tem aí os signos que toda semana, todo dia sai nas revistas. Como é que você entende? O que você pode nos trazer seu esclarecimento sobre isso? De novo, no passado, nós homens, observávamos os céus, observávamos na natureza e observávamos que há ciclos e que esses ciclos correspondem razoavelmente bem ao movimento dos astros. Daí criou-se modelos, métodos, aliás, muito elaborados, muito interessantes, muito inteligentes, para interpretar certos fenômenos a partir do movimento dos astros. Daí que a ciência mais antiga é a astrologia. A astrologia é uma busca de lógica para eventos, o próprio nome diz, ela é um estudo lógico de certos eventos dos astros para explicar os fenômenos observados pelos homens. Depois, quando o homem foi adquirindo instrumentos de observação mais precisos, o homem fundou a astronomia, que já é um estudo científico dos astros. Então, quando se estuda os astros cientificamente, nós estamos falando de astronomia. Quando nós estamos observando o movimento dos astros, seus ciclos, e tentando explicar certos fenômenos da natureza, estamos falando de astrologia. Os horóscopos são muito antigos, são anteriores à astronomia. Os horóscopos são da astrologia. Assim como a astrologia explicava fenômenos da natureza, ela se propôs também a explicar a movimentação dos relacionamentos humanos. Aí surgiram os horóscopos. Então, daí que algumas pessoas com alguma habilidade, e aí é outro capítulo que o Espiritismo também explica porque algumas pessoas conseguem ler astros, ler cartas, ler búzios, e o vulgo, as pessoas em geral não conseguem, só alguns conseguem. O Espiritismo tem uma explicação para também isso, esse é outro capítulo que a gente pode conversar. Programa. Mas essas pessoas especiais, digamos assim, são pessoas que têm uma capacidade de observar o que não é visível materialmente e daí tirar algumas inferências. Os verdadeiros astrólogos, os antigos astrólogos e até alguns astrólogos modernos fazem isso e conseguem algumas informações. Qual a explicação que o Espiritismo e a ciência têm para isso? Alguns movimentos, algumas práticas, digamos assim, alguns comportamentos que se estabelecem, ela permite ao homem penetrar no inconsciente.
E o horóscopo é algo do inconsciente, o horóscopo verdadeiro. É algo que é um método que alguma pessoa com habilidade tem para penetrar no inconsciente coletivo ou de alguém. E daí retirar algumas informações. O que é o inconsciente para a ciência? É o mesmo que o espírito para o espiritismo. Para o espiritismo, o inconsciente é o espírito, são suas vidas anteriores. E é a vida que ele vive toda noite quando o corpo morre. Isso é o inconsciente. Daí que muitos dos nossos sonhos nós não lembramos, porque eles permanecem no inconsciente. Alguns que ferem a nossa sensibilidade, eles são lembrados quando nós acordamos. Mas a grande maioria não, porque eles permanecem lá nesse inconsciente, nesse grande arquivo que é a nossa essência. E nós voltamos aqui para a vida de relação, para a vida de vigília, com essa limitação que o corpo impõe. Algumas pessoas, os médiuns para nós, os astrólogos, os videntes, essas pessoas especiais, eles, sob determinadas condições, eles conseguem entrar em contato com a mente de um consulente ou de um grupo ou até de uma organização e fazer algumas leituras, ter algumas informações. Então, existem horóscopos, digamos, verdadeiros. Carl Gustav Jung estudou a astrologia, então só isso aí já indica para nós. Mas também esse que a gente vê aí nos jornais, nos sites, nas revistas todo dia, isso aí tem uma tendência muito grande a ser uma bobagem. E que, como a gente quer explicações mágicas para a nossa vida, é uma forma de fugir da realidade, muita gente consome horóscopo, né? Você olha assim e diz, tá, eu vou olhar para ver que besteira é essa, mas a curiosidade, né, você não consegue conter. É verdade. E Guest, nos fale também o que a doutrina espírita vê como essas previsões que são feitas no início do ano, né? Todo início de ano, aí há várias pessoas que fazem previsões do que vai acontecer, como é que a doutrina espírita vê essas previsões? Olha, o ser humano sempre conviveu com a profecia. Aquilo que o Antigo Testamento chama de profetas é o que hoje nós chamamos de médiuns. Os médiuns sérios hoje evitam fazer previsões. Por quê? Porque ele pode ter uma antevisão do futuro, um homem inteligente, um homem, digamos, antenado nas coisas, ele pode ter uma antevisão. Só que os movimentos humanos não obedecem a isso e a antevisão tende a ser, essa previsão, ela tende a não se verificar completamente. E aí o sujeito cai em descrédito. Se você observar, as previsões que são feitas no início dos anos, elas tomam por base o noticiário dos últimos dias. Então, na verdade, o noticiário que se tem, o movimento da política, do esporte, de tudo, elas apontam em certos sentidos. Alguém vai e diz, eu sou um vidente e eu acho que esse ano a economia do Brasil vai melhorar um pouco. Nós estamos vendo já um ciclo de melhoria que já vem de uns 2 ou 3 anos para cá. Então, o sujeito prevê que vai continuar melhorando. Se der errado, ele diz assim, olha, alguém fez uma bobagem, alterou, mas a minha previsão era de melhorar. E se você pegar um economista hoje, ele diz assim, a economia está melhorando lentamente, mas está e vai continuar melhorando. Assim, eu também sou previsor. Mas você vê que raramente aparece uma previsão com nome, endereço, hora e local. Por quê? Porque o ser humano é dinâmico, a sociedade é dinâmica, cada um de nós muda a todo instante. Então, mesmo que o sujeito tenha um retrato hoje do que eu poderei viver amanhã, eu poderei modificar isso, senão não haveria livre-arbítrio. Então, as previsões, se você ver, elas são sempre gerais. Assim, vai haver terremotos gerais no e mundo. Genérica, né? Vai haver terremotos no mundo. Ora. Sempre tá houve. Acontecendo. Então, assim, eu também faço previsões. Mas previsões focais, com nome, endereço, telefone, CPF, essas aí. Esse ano vai morrer um artista, um ator. Tá morrendo todo ano, morrendo alguém, assim, né? Eu também faço previsões. Mas Guedes, eu quero entrar num ponto aqui que eu acho que é muito interessante, que a Bíblia, né, tem inúmeros relatos de sonhos premonitórios, tais como o de José, que é muito conhecido. Como podemos classificar esses profetas do Antigo Testamento? Qual a visão espírita dessas situações, desses sonhos premonitórios que estão na Bíblia, que tem vários? O texto espírita classifica as premonições ou predições em materiais e espirituais. Essas predições a respeito do esporte, ele diz assim, poxa, o Flamengo está formando um timaço, é muito provável, aí alguém diz assim, o Flamengo vai ser campeão brasileiro de novo, a probabilidade de ele estar acertando é muito grande. Assim eu também faço previsão. Ele e todo mundo acha que o Flamengo
continuando com o time que tem, eu se também tudo der acho. certo, vai ser campeão novamente, tá certo? Assim também é fácil de fazer campeão. Eu quero que o cara diga assim, o Maranhão Atlético Clube vai ser campeão brasileiro. Aonde? Não dá para ser esse ano não, mas daqui a 4 anos ele vai subir e vai ganhar a primeira divisão. Aí eu duvido alguém fazer isso. É muito improvável, e alguém que fizesse isso seria um verdadeiro vidente, um vidente dos bons. Uhum. Mas veja, o Espiritismo diz que há previsões materiais e previsões espirituais. Os grandes profetas da antiguidade eram homens que entravam em êxtase pela sua fé. O que é o êxtase? O êxtase é uma espécie de sono do corpo estando o sujeito acordado. É um sono na vigília. Isso é raro, não é todo mundo que consegue. E esses homens, então, eles conseguiam sonhar no sol quente, sonhar lá, meditando no deserto, não dormindo como a gente faz todo dia. E eles tinham a intenção de fazer isso. Como eram pessoas com uma disciplina muito grande e a fé lhes impunha essa disciplina, às vezes eles tinham possibilidade de visitar o futuro na sua mente, na sua fé, no seu espírito. Aí você diz assim, peraí, visitar o futuro, Guesch? Isso até bem pouco tempo era impossível, mas se nós observarmos os postulados novos da ciência, eles já dizem, isso já não há mais dúvida, a nossa mente é quântica. O que é quântico? Quântico é um evento que burla, que ultrapassa, que desrespeita as limitações do espaço e do tempo. Exemplo, um evento mediúnico. Num evento mediúnico, nós podemos nos deslocar até a tua casa estando o nosso corpo aqui. Isso é quântico. Uhum. Eu estou burlando o espaço. Como é que eu posso ir até a tua casa sem sair daqui? Só pela mente. A mente é quântica. E isso é tão intenso, é tão verdade, que se lá tiver alguém com uma visão especial, é capaz de ele notar a nossa presença. Dizer assim, tu vieste aqui acompanhado de um sujeito, eu vi tu entrando em casa. Às vezes acontece. Nós temos relatos dessa natureza, né? Muitos. Isso é um evento mental, um evento da alma, do espírito. É quântico. Essas pessoas, eles eram pessoas que conseguiam se desprender do corpo num tal nível que eles conseguiam viajar não só no espaço como no tempo e às vezes ter alguma antevisão do futuro. Mas a doutrina espírita nos explica, a lei divina não tira férias, a lei divina não tem intervalo, ela não sai para tomar um cafezinho, ela está sempre na posição on. Isso só acontece se for útil. As previsões, as premonições, as profecias, elas só acontecem se ela tiver uma utilidade para o progresso da humanidade. Se ela tiver uma utilidade. Daí que as profecias eram raras, se você pegar os profetas, eles estão separados um do outro em 2, 3, 4 séculos. E hoje também, profetas verdadeiramente, ou homens com essas capacidades, são raros. Tem um monte de gente por aí dizendo que é. Mas como diria Caetano Veloso, o homem que diz sou não é, porque quem é mesmo não diz. É verdade. Mas agora nós vamos dar uma paradinha aqui para ouvir uma música. Mas antes de ouvir a música, eu quero dar um alô aqui para o nosso amigo Brito e companheiro, que nos abandonou. Está lá em Palmelo, em Goiás, e está ligado ao nosso programa. Um alô para você, meu amigo. Um abraço forte de toda a equipe do Divulgado, Guesch e todos nós. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Voltamos à nossa roda de conversa. Vamos continuar explorando o nosso amigo Guesch aqui, trazendo os seus esclarecimentos. Guesch, se fizermos uma ligeira pesquisa sobre premonição, encontramos casos de pessoas que, por exemplo, em determinada situação, ele pensa em alguém e o telefone toca, e aquela pessoa. Ou o telefone toca e ele diz é fulano e realmente é verdadeiro. A doutrina espírita considera isso um caso de premonição? Como podemos diferenciar coincidências do cotidiano e premonições verdadeiras? Esses eventos são tidos como premonição porque é uma antecipação de um evento, embora ele não seja um evento de âmbito maior, como por exemplo uma profecia. Uma profecia, ela falava da vida da humanidade, de um povo, de uma região, de uma época. Já eu ter a premonição de que você vai me ligar e daqui a pouco você me liga, isso na verdade é uma comunicação de perispírito a perispírito.
O perispírito, como eu já disse, como a mente, como a alma, todos esses conceitos, eles são quânticos. Eles não respeitam o espaço e o tempo. E quando nós estamos ligados por um interesse, uma emoção, digamos assim, um valor, o nosso interesse pelo pensamento espírita, isso nos coloca em comunicação. Às vezes, essa ligação, esse interesse é tamanho, essa emoção envolvida é tamanha, que você consegue ter, digamos assim, essas informações e ela vem num nível de alma, daí que é difícil de traduzir e o próprio sujeito se surpreende com ela, tá certo? Isso hoje, que bom, nós espíritas temos o apoio, temos o respaldo da física moderna para explicar isso. Por exemplo, as nossas emanações mentais, o pensamento, ele tem uma certa materialidade, ele não é totalmente abstrato. O pensamento, o nosso cérebro é um emissor e um captador e um decodificador de ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas não são entes abstratos, eles têm sua materialidade, embora muito mais sutil do que o que a gente imagina. Mas quando duas mentes estão ligadas por algum interesse, elas podem se comunicar. E algumas pessoas, não é todo mundo, e aí já entra um nível de mediunidade, algumas pessoas percebem isso. Todos nós fazemos isso. Perceber é outra coisa. Algumas pessoas registram esses eventos e falam. Ainda essa semana, eu entrevistei uma senhora no Centro Espírita que ela está muito aperreada, muito confusa, muito preocupada, ela e a sua família, porque ela tem previsões muito claras a respeito da problemática familiar. Ou seja, ela como uma mãe de família está muito preocupada com a problemática familiar, ela passa o dia pensando naquilo e ela tem algumas intuições, algumas antecipações do que acontecerá. Como ela está muito interessada, isso é o conceito de intuição. Quando eu estou muito ligado num evento, quando eu penso muito nele, quando eu passo muito tempo imaginando as possibilidades, de repente aquilo forma uma massa crítica e eu tenho uma antevisão do que pode acontecer. Esses eventos são eventos, digamos assim, que burlam essa nossa estrutura, espaço e tempo, por isso elas são tidas como, para quem não entende, como sobrenaturais. Que bom para nós espíritas, que sempre dissemos que isso não é sobrenatural, porque nós não tínhamos explicação. Agora, para esses eventos, nós já temos a explicação da física moderna, que ela detecta e identifica e mostra que o pensamento são ondas eletromagnéticas e que ondas eletromagnéticas não são entes sobrenaturais. São efeitos explicáveis. Daí porque nós às vezes nos comunicamos. Quer ver um exemplo bem simples disso, Reinaldo? Um casal apaixonado. Tá aí onde o cara não tem mediunidade nenhuma, mas ele tem uma ligação, ele sabe, sente o que o outro está sentindo, pensa o que o outro está pensando, e esse negócio de dizer assim, eu ia pegando no telefone e você me ligou. A ligação é muito intensa quando a gente está apaixonado, tá certo? Às vezes essa paixão nem é assim tão nobre, às vezes ela é um interesse mais, né, mais carnal, mais físico, mas ela estabelece esse link de mente a mente, de cérebro a cérebro, e aí você tem essas coincidências estranhas acontecendo muito a miúde, muito costumeiramente. Os nossos pensamentos têm a capacidade de viajar nessas ondas, distâncias inimagináveis, que atinge aquela outra pessoa que a gente Eles não viajam nas ondas, eles são as ondas. Eles são as ondas, né? E a nível de perispírito nós podemos nos comunicar sem que haja, digamos, a emissão de som. Então, por exemplo, eu sou apaixonado pelos meus filhos, pelos meus netos. Em alguns momentos eu consigo uma comunicação com eles, eu não tenho essa habilidade, mas eu posso conseguir uma comunicação com eles sem que haja palavras, sem que nós nos estejamos vendo. Então a emoção, ela, digamos assim, ela dá força, ela é o motor que faz isso acontecer. Mas algumas pessoas com habilidades especiais já se fizeram testes e se mostram que isso não é coincidência, que o sujeito pode emitir um pensamento aqui e o outro decodificar no Japão. Isso tem eventos, e não tem nada de sobrenatural. São eventos meramente de emissão de pensamento, é uma coisa mental. Porque o espírito desencarnado, ele se comunica sem a fala, né? É só pelo pensamento. Exatamente. Então, nós somos espíritos também, só estamos encarnados, né? No dia que essa garganta morrer, que essas cordas vocais voltarem ao pó, eu vou ter que dar outro jeito. Tem que dar outro jeito, é verdade. Eu vou reaprender, Tá, eu vou lembrar. Vamos, mais uma pergunta aqui, legal.
Yes. Como podemos visualizar algo que ainda não aconteceu? No caso das visões do futuro, é possível interferir nos fatos previstos? Não, aí não. Porque as antevisões, as previsões, as premonições são visitas a possibilidades. A física moderna diz o seguinte, que o mundo, o universo é um mar de possibilidades. E a cada momento, cada gesto, cada movimento, cada pensamento que emitimos é uma escolha de uma entre inúmeras possibilidades. Eles chamam isso de precipitação do evento. Então, a cada momento, se eu vou e olho para ti e digo alguma coisa, eu escolhi dizer isso. Eu tinha tudo mais para dizer, todos os outros gestos para fazer, mas eu estou fazendo esse. A cada instante, nós estamos escolhendo o que fazer, escolhendo para onde ir. Daí que uma vez eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de um grande teórico sobre isso, que é um físico da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, mas que ele é de origem indiana. Então ele é um grande doutor em física moderna. E ele diz, ele afirma nos seus livros, eu li primeiro o livro do cara, depois fui assistir a palestra dele, um dia todinho ouvindo ele falar. E ele dizia assim, nós temos um programa de vida, a nossa vida tem consequência, ela não é aleatória. Aí eu fiz a ele a seguinte pergunta, eu disse, me diga uma coisa, o que faz eu escolher isso e não aquilo? Se tem um programa, deve haver um propósito, tem um planejamento anterior. Por que eu escolho fazer isso e não aquilo? Por que eu faço essa escolha? Tem algum critério? Aí ele disse assim, essa sua pergunta é muito boa, o critério é seu passado. Ele respondeu, o que você foi até um segundo atrás determina a sua escolha. É exatamente o que o Espiritismo diz para nós. O Espiritismo diz que isso que eu sou hoje é resultado do que eu fui até um minuto atrás. E o que eu serei amanhã é resultado do que eu estou fazendo hoje. Só hoje eu posso atuar. Então a premonição é uma espécie de visita, uma antevisão do futuro, mas ela geralmente não se verifica exatamente como é. Daí porque os grandes profetas, eles escrevem em linguagem simbólica. O que é um símbolo? Um símbolo é alguma coisa que significa todo o possível dentro daquele universo, ele não fecha exatamente. Então o sujeito diz assim, o mar pode significar o infinito, pode significar a profundidade, pode significar o inconsciente. O mar é um símbolo com múltiplas possibilidades. Então geralmente o grande profeta que profetiza coisas grandes, importantes para a humanidade, para uma região, ele faz profecias simbólicas. E aí a interpretação, ela vai, digamos que aquele evento aconteça 200 anos depois. Quando você verifica a interpretação, aquele simbólico abrangeu muita coisa, não foi exatamente o que se interpretou, a interpretação varia de uma pessoa para pessoa. Então, daí é porque essas previsões, hoje o sujeito espertamente faz previsões bem gerais, né? Ele não vai no específico. Por quê? Porque a vida humana é dinâmica. E embora aquela previsão indicasse aquilo, a forma como a sociedade se move, a forma como cada um de nós se move, altera um pouco essa previsão. Senão a vida não teria graça, não teria livre-arbítrio. Justo. O livre-arbítrio ficaria derrogado. Era determinismo, Era né? determinismo completo. É. E aí, isso aí que você está falando essas previsões, essas premonições, é muito claro isso lá em Apocalipse, né? No Apocalipse dá tudo isso, Uma linguagem totalmente simbólica, totalmente alegórica. É, justamente. Mas vamos dar uma paradinha. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Voltamos à nossa roda de conversa aqui para a gente já próximo ao final do nosso programa. Vamos aqui, Cash. Como saber se uma visão premonitória deve ser revelada? Aí nós estamos diante de questões éticas, nas mais das vezes. As profecias que se tem notícia no Antigo Testamento, elas falavam de interesses da nação, do povo, a sua relação com Deus, né? E havia também questões mais específicas, mas elas não eram tratadas pelos grandes profetas. Se você vê
as profecias ou as histórias, né, nas quais se envolviam Jeremias, Jó, Jonas, esse pessoal todo, eles sempre tratavam de questões grandes, de questões macro, de interesse do povo. E aí, como já disse, essas questões, essas profecias, elas eram mostradas simbolicamente, ou seja, elas tinham um caráter bem geral. No caso de se uma profecia deve ou não ser revelada, nós devemos, digamos assim, como propõe Kardec, sempre submetê-las ao crivo da razão. As profecias são do âmbito das nossas percepções não racionais. O que é isso? Carl Gustav Jung, por exemplo, ele diz que nós percebemos a realidade por 4 vias. Razão, é isso que nós usamos aqui. Emoção, ele diz que a emoção é uma forma de perceber a realidade. A sensação, que são as nossas habilidades corporais herdadas da vida animal, quando o corpo precisava sinalizar para a gente dos perigos ou da possibilidade de uma caça, se nós fôssemos predadores, e da possibilidade de sermos predados quando éramos, né, caça, e não caçador. Então veja, e uma via mais nobre, uma quarta via mais nobre é a intuição, segundo Carl Gustav Jung. E ele diz o seguinte: mas a nossa sociedade, ela é toda construída, ela é toda racional. Então ele diz, o homem, ele deve usar todas as vias, mas ele deve usar a razão como crivo, a razão como gabarito para saber se aquela intuição, se aquela percepção não trivial deve ser levada em frente. Então, por exemplo, essa mesma sugestão do Carl Gustav Jung, eu acho que nós espíritas poderíamos adotar, ou nós seres humanos, de um modo geral, para o caso de uma premonição. Se ela é focal, direta para uma pessoa, e ela tiver a ver com a segurança dessa pessoa, se eu tenho proximidade bastante, é um amigo, eu vou lá e digo, olha, rapaz, eu tive a sensação assim de que você, né, é uma questão de segurança, você está fazendo a sua parte, dando um toque. O cara pode ter a reação as mais diversas. Se você não conhece aquela pessoa, você teve uma premonição como essa, você já tem essa habilidade, encontre uma pessoa de confiança que possa dar esse recado, mas não seja específico, porque isso pode, numa pessoa com, digamos assim, com um psiquismo mais frágil, mais impressionável, você pode deixar a pessoa muito alterada. Então veja, sempre o crivo da razão deve ser usado como gabarito para você fazer ou não uma revelação. Então, revelações que sejam, por exemplo, fofoca sobre a vida do sujeito, essa é boa de não fazer, né? Essa aí, ela já está, né? A vida íntima, questões passionais, questões pessoais, isso não convém. Não convém. Então, não veja, deve. a razão diz que a probabilidade disso dar errado é muito grande, e deixar o sujeito que teve uma premonição em maus lençóis. Então, esse tipo de coisa é melhor calar. Deve ser revelado aquilo que traz benefício, Sim, né? o que traz for benefício, ético, que for ético, que vai, não vai ter um impacto na... Mas, Guesh, e qual a utilidade para o homem o conhecimento do futuro? Essa é uma busca desde sempre, né? O livro que nós nos baseamos para conversar aqui hoje, o livro A Gênese, de Allan Kardec, né? Ele diz que há 2 tipos de previsões ou premonições, as materiais e as espirituais. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto de câmeras monitorando uma avenida, isso me permite, com um mapa de movimento já de vários meses, vários anos, dependendo da época do ano, se tem chuva, se tem sol, se é hora de pico, se não é hora de pico, eu posso fazer uma previsão daquele movimento, certo? Essa é uma previsão material. Eu tenho informações materiais que me permitem fazer uma previsão. Aquela previsão vai se verificar? Não, pode até ser que não, mas a probabilidade é muito grande e ela é muito útil, e a nossa sociedade funciona muito sobre isso. Isso é muito utilizado. Essa é uma previsão material, tá certo? Já as previsões ditas espirituais são essas que acontecem nos sonhos e tudo. Em estados de êxtase, o que já é mais raro, mas que acontece muito nos sonhos. A primeira pergunta que tu me fizeste sobre os sonhos premonitórios. De novo, submeta à razão.
a sua razão, se coloca no lugar do outro. Você gostaria de ouvir essa advertência ou esse aviso? E você sentindo que gostaria, como você gostaria de recebê-la? Tá certo? Essa é submeter ao crivo da razão. Conversar com alguém mais experiente, ver o que acha. Isso é submeter ao crivo da razão. Mas, ainda assim, isso pode estar, digamos assim, me deixando aperreado. Eu preciso fazer essa revelação. Isso é habitual em mim? Eu costumo ter essas previsões, essas antevisões. Que utilidade isso terá? Qual o benefício? Que benefício, né? Que utilidade? É ética essa revelação? De novo, sempre a mesma coisa. Então, essa revelação é útil se ela tiver esse condão, se ela tiver esse tempero, essa modulação de ser uma coisa útil, de ser ética, tá certo? Então, veja, a nossa sociedade hoje, com os recursos que nós temos, nós conseguimos fazer muitas previsões, nós conseguimos antever muitas coisas e nos preparar. Pronto, essas aí já estão assentadas, a sociedade usa. As previsões espirituais, sempre nós devemos submetê-las ao crivo da nossa razão, o crivo ético principalmente, consultar a gente mais experiente, que mereça ser consultado nessa hora, porque isso aí é mais delicado e muitas vezes, por exemplo, outro dia que eu digo já faz alguns anos, perto de uma eleição, eu visitei um centro espírita no interior e um sujeito, um senhor, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho grande consideração, ele disse: eu vou lhe contar um segredo porque você mora na capital e eu quero que você dê um recado para o político fulano de tal. Eu sonhei que ele vinha aqui à nossa cidade e que ele era, digamos assim, vítima de um atentado. Veja. Tarefa difícil para você, né? Aí disse: olha, eu vou lhe deixar esse segredo e eu espero que você avise, porque é uma pessoa que eu prezo e eu não quero que ele sofra esse atentado. Veja, essa possibilidade, ela é muito remota e o sujeito tem todo um aparato de segurança. O sujeito nunca me viu, mas a segurança não vai nem deixar eu chegar nele para dar esse recado. E imagina quantos recados desse ele recebe. Verdade. Porque o sujeito sofre muitas pequenas tentativas que a segurança providencia. Ele já não dá nenhum valor a isso. Então, para aquele senhor que tinha uma ligação emocional, ele era muito fã daquele líder, ele ficou preocupado porque ele teve um sonho com essa possibilidade. Mas veja, é sempre uma possibilidade, não é uma certeza. Eu decidi não dar o recado. Uma, porque eu não conseguiria dar. Ninguém ia me dar nenhuma credibilidade. Eu não tenho esse dom, eu não sou desse ramo. E outra, a possibilidade de aquele senhor estar assim, com um envolvimento emocional, já era um homem muito idoso, um envolvimento emocional que lhe levasse a ter um sonho, uma premonição como essa, era também muito grande. Aí eu achei que seria inócuo esse gesto. Eu decidi não fazer. O político está tudo bem, o político? Não aconteceu nada, a previsão não se verificou, eu fiz bem. Então, mas veja, o que eu usei? O crivo da razão. Às vezes até, como você falou no começo, às vezes até aquela preocupação, fulano vem para cá, pode acontecer isso, tem alguém que não gosta dele e tal, e vem aquela coisa e você sonha que vai acontecer. Vou dar um exemplo simples disso. Eu tenho 3 filhos, um ainda é solteiro, ainda gosta da night. Quando o cara mora fora de São Luís, quando ele tá lá fora, ele sai à noite e eu nem tô sabendo. Mas quando ele veio passar uns dias aqui, cada vez que o cara saía, eu só dormia depois que ele voltava e ficava pedindo a Deus que ele voltasse em paz e em segurança, fazendo 1000 previsões, 1000 premonições, todas ruins. Aí quando ele chegava, eu dizia: que bom que eu não tenho o dom da profecia. Muito obrigado, Senhor. Aí ficava feliz da vida de ouvir o barulho da porta e ele entrando. Então veja, premonições todos nós fazemos, principalmente quando temos uma ligação emocional com a pessoa. Mas tá muito bom. Agora vamos aqui dar uma paradinha, nós vamos para a nossa agenda espírita. Meu amigo Souza, vamos lá para a agenda espírita. Confira agora a Agenda Espírita. Hoje está acontecendo na FEMAR, na Federação Espírita do Maranhão, o encontro comemorativo sobre os 159 anos do Livro dos Médios. Está tendo palestra, seminário, mediunidade e família. Então hoje está acontecendo, hoje e amanhã. Quem não conseguiu ir hoje, talvez ainda consiga amanhã participar desse evento, amanhã até meio-dia. Temos hoje também às 19h30, hora no Centro Espírita Maranhense, onde funciona a FEMAR também, na Rua Santaninha, lá no centro, Marcel Mariano, palestrante da Bahia,
que ele vai falar sobre a atualidade do Livro dos Médiuns. Temos também amanhã o Marcel Mariano, lá no Fraternidade, ali no Vinhas Velho. Ele vai falar o tema da palestra dele amanhã, é os 4 pilares da educação no terceiro milênio, às 18 horas. Então, um convite, quem quiser participar desses eventos, pode ir lá. Gastro, queria falar alguma coisa? Eu estava só te lembrando desses eventos. Então, vai acontecer amanhã. O Marcel Mariano é da Bahia, é um palestrante que já teve aqui fazendo vários eventos em Conesma, em congresso, teve nos 30 anos do Emmanuel. Então, é um palestrante e um seminarista que traz aí várias coisas importantes. Temos também, queremos lembrar aos nossos ouvintes que a nossa Conesma está se aproximando, as inscrições já estão abertas. Você pode acessar o site da FEMAR para fazer a sua inscrição. A Conesma acontece do dia 23 ao 25, vai acontecer aqui em fevereiro, aqui na Fama, né? Na Fama aqui no Turu. Então é aqui próximo da gente, da nossa região. A Conesma é a confraternização Espírita do Maranhão. Então o convite está aí, vamos fazer a inscrição e participar desse evento que é muito importante e traz grandes conhecimentos para a nossa vida. Então agora estamos chegando ao final do nosso programa, a primeira parte do nosso programa, que está lembrando, sempre a gente esquece por de ter uma segunda parte, mas vamos pedir ao Guest que ele faça as suas considerações finais. Acho que sobre o tema nós já falamos bastante, e o que vale acrescentar a propósito da agenda que você está citando, Reinaldo, o Espiritismo é uma doutrina científica e filosófica com consequências morais e religiosas. O aspecto científico, como qualquer ciência, é uma ciência positiva, ou seja, baseada no positivismo. O Kardec, os livros do Kardec são livros plenamente, altamente positivistas. Então, quem gosta de ciência, o Espiritismo é um tipo de fé, digamos assim, é um âmbito onde você pode viver a sua fé aliada à ciência. Você não precisa brigar com a ciência para viver a fé espírita. Mais especificamente, esse evento que está havendo na FEMAR está se alertando as pessoas para o fato de que o Livro dos Médiuns é o manual de médiuns e evocadores. Olha só, se você tem prática espírita organizada no centro espírita, existe um manual, é como se fosse um manual de instrução, um manual do proprietário, dizendo o que fazer e o que não fazer, como fazer. Esse livro é um livro muito interessante, ele é essencial para todos nós que somos espíritas e seguimos e militamos no movimento espírita. É muito importante divulgar essa obra, que ela é muitas vezes não estudada, né, para que a prática espírita seja baseada em critérios científicos, em critérios rígidos, para que nós não caiamos na mistificação e que nós não, digamos assim, desvirtuemos esse propósito tão grande, tão grandioso do Espiritismo, que é mostrar para nós como funciona o universo, como funciona a lei divina, a lei natural. Guedes, só complementando esse teu comentário sobre o Livro dos Médiuns, se todos os médiuns, espírita e não espírita, conhecessem ou estudassem o Livro dos Médiuns, muitas dores, muitos sofrimentos seriam amenizados. Muitas pessoas que hoje vivem nos hospitais psiquiátricos não estariam, porque ele orienta. O hospital psiquiátrico está cheio de profetas. Isso. Entendeu? Médiuns é o nome moderno que nós damos para os profetas. Muitos profetas são, digamos, segregados, colocados em hospitais psiquiátricos porque não foram orientados, não tiveram a chance de ter o seu talento, a sua habilidade olhada com respeito. Muitas vezes a mediunidade surge de uma forma inusitada, ela causa algumas alterações psíquicas e às vezes até fisiológicas. Isso. E se não se tem um olhar respeitoso para com isso, a gente pode cometer uma grande injustiça, uma crueldade com o nosso amigo, com o nosso parente, levando muitas vezes a internações e medicações supressivas por um evento que mostra, pelo contrário, não uma deficiência, não uma dificuldade daquela pessoa, mas pelo contrário, uma pessoa com uma capacidade especial.
Verdade. É como disse Jesus: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Enquanto nós não buscarmos a verdade dos nossos traumas, das nossas dificuldades, a gente vai sofrer, ainda vai continuar sofrendo. Mas vamos em frente. Que pena que acabou, né? A primeira parte. Prezados ouvintes, estamos chegando ao final da nossa primeira parte do programa. Agradecemos a participação de todos os presentes aqui, do Souza, da Irinéia, do Guest, da Marlove. Agradecemos os nossos ouvintes por estar conosco nesta tarde. Agradecemos a todos por estar sempre conosco, nos prestigiando. Agradecemos a Deus, a espiritualidade, pela oportunidade de divulgar a doutrina espírita. E finalizamos desejando um final de semana abençoado por todos. Que Jesus derrame paz, bênçãos nos lares dos nossos ouvintes e de todos aqueles os nossos colaboradores e trabalhadores do Grupo Divulgar. Você ouviu o que é o Espiritismo? Um oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37.